Vale. Informação com credibilidade. A entrevista do dia ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Vale. Tenho o imenso prazer de receber aqui a nossa bancada nesta manhã. Nada mais, nada menos do que o vereador eleito com o maior número de votos no último pleito de domingo, no último pleito eleitoral aqui no município de Tijucas. Está aqui com a gente, ele que é jornalista, inclusive, nosso colega de profissão, né? Cláudio Eduardo de Souza, o Cláudio do Jornal. Quando se referimos ao jornal, para quem não sabe, é o jornal daqui de Tijucas, e que está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho desse trabalho que o levou a essa maciça votação nas urnas no último domingo. Cláudio, bom dia, obrigado por ter atendido o nosso convite e desde já, parabéns, viu? Parabéns pela votação. Bom dia, Cid, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Tijucas, que me presenteou com essa possibilidade e esse orgulho de dizer que recebi 908 votos para representar a população na Câmara. A honra é gigante de estar aqui nessas circunstâncias. Não tem nem palavras para dizer o quanto isso é especial e o quanto me dá ainda mais gás para chegar naquela Câmara e fazer um ótimo trabalho. Eu imagino que as emoções devem ter aflorado, não só por estar participando de um pleito tão competitivo, porque nós tínhamos muitos concorrentes, né, Cláudio? Mas também a partir do momento que começou a se desenrolar e ainda fizeram aquele suspense por parte do atraso do Tribunal Superior Eleitoral, com a maciça votação. Como é que foi esse... Não, fala o seguinte assim para mim, ó, como é que foi desde o início desse projeto? Quando que você teve esse intuito de se colocar à disposição da comunidade para concorrer ao pleito, na verdade? Cid, eu sempre participei da política acompanhando todas as sessões da Câmara, sempre também acompanhando a questão das campanhas, mas nunca diretamente, sem nenhuma filiação partidária. E já existia, lógico, acompanho desde criança, meu avô, quando ia nos comícios, então sempre tinha aquele brilho no olhar com relação à política. Ao mesmo tempo, na última eleição, em 2016, quando já tinha o jornal, já fazia algumas campanhas sociais, as pessoas falavam: Cláudio, tu vai ser candidato, Cláudio, tu vai ser candidato. Mas no meu coração dizia que não era o momento, que eu ainda poderia contribuir muito apenas usando a ferramenta do jornal. Certo. E assim eu fiz ao longo dos 4 anos que se passaram sem ter sido candidato. E sempre dizia, se em algum momento eu achar que eu posso ser mais útil à cidade, também sendo vereador, eu irei me lançar. Talvez não seja na próxima, seja na outra. E aí chegou o momento da decisão. É nessa? Não é nessa? E as pessoas, os amigos próximos, pessoas que me acompanhavam em algumas lutas, diziam, agora é a hora. E aí eu falei, por que não? Eu achei interessante até que você consultava as pessoas através das redes sociais, né, para ter um certo aconselhamento. Isso também auxiliou na sua decisão? Auxiliou com toda certeza. Fez com que as pessoas fizessem parte dessa decisão e com isso elas também abraçassem essa luta. Porque eu vejo muitos políticos, e eu não sou político, agora talvez eu tenha que aprender algumas coisas, mas tem coisas que eu não quero aprender, né? Tem coisas da velha política que não faço questão e não quero aprender, mas eu vejo muitos se colocarem pelo desejo do poder e aí depois numa campanha eles ficarem oferecendo vantagens, oferecendo dinheiro para convencer as pessoas de que eles precisam entrar na Câmara ou na Prefeitura. E eu quis fazer o inverso. Eu queria saber se as pessoas queriam que eu estivesse lá. E aí, se tivesse esse apoio popular, eu diria, não, se é vontade das pessoas, então eu vou me disponibilizar. Eu vou dar a cara a tapa e vamos juntos. Esse foi o processo que eu fiz anterior à eleição, ao processo eleitoral. Foi consultar e fazer com que as pessoas fizessem parte dessa decisão, porque é dessa forma que eu quero, caso eleito, e fui, conduzir o meu mandato, tendo a participação, como eu sempre na campanha usei o slogan, o povo vai ter voz, porque não adianta chegar numa Câmara de Vereadores, se trancar, se fechar para a população e começar a tomar decisões a partir daquilo apenas que pensa ou do que os seus interesses pedem. Não é isso que eu quero. Ao contrário, eu quero ouvir o povo, como sempre fiz pelo jornal, agora numa proporção maior, e aí sim dar voz para esse povo naquela Câmara de Vereadores. Muito bem. Você já era filiado a algum partido político antes, Cláudio?
Não, não tinha filiação, mas como a gente sabe, o processo eleitoral exige, né, que nós tenhamos uma filiação partidária, e a minha filiação, inclusive, aconteceu no último dia possível, no último prazo, porque era uma dúvida que eu tinha muito grande, acompanhava já o perfil de alguns partidos e, na época, inclusive, ao escolher o PDT de Tijucas, o motivo não foi coeficiente, pensando em qual é possível me eleger, não, foi qual partido está se propondo a seguir uma linha que é semelhante àquilo que eu defendo. E aí, então, na época, o PDT já falava em se lançar como terceira via, com candidatos a vereadores que não tinham rastros da velha política, maioria sem nunca ter concorrido a uma eleição, assim também como candidato a prefeito, e aquilo ali me chamou a atenção, porque não adiantava eu querer vir com um discurso de algo novo, eu defender algo novo e estar ligado a uma política já um pouco mais arcaica. Então essa foi minha razão da escolha do PDT de Tijucas e pertencer a esse grupo que vinha com umas novas ideias. Certo. Se a gente for falar do resultado do PDT nas urnas, a gente pode considerar a votação do Thiago Peixoto, que também não era política, um empresário da cidade, como uma vitória, porque ele deixou para trás, vamos dizer assim, né? Falando da forma prática, deixou para trás partidos de muita tradição aqui na nossa cidade, como o próprio MDB. A gente constatou isso no desenrolar da votação. Então a gente pode dizer que um partido como o PDT e a sua proposta, como você acabou de descrever, saem até fortalecidos disso, né, Cláudio? Com certeza, Cid. As urnas na votação para prefeito deram alguns recados muito claros. Um deles, incontestavelmente, é que a população, em sua maioria, está satisfeita com os rumos da administração do atual prefeito e tem esperança que se dê continuidade, né, nessa forma de se fazer a administração. Isso é um recado. Certo. Ponto. O outro recado, e aí entra o PDT, veio com a votação do Thiago Peixoto e do Bruno, que foi um recado de ruptura daquilo que a gente sempre viu de política em Tijucas, que sempre foi os dois partidos, né? Hoje PSD, mas que já foi como número 11, número 25, claro, agora como 55, mas de um grupo, contra o MDB. E há uma terceira via, entrar nessa corrida eleitoral e terminar a eleição na segunda colocação, um recado foi dado. Tem pessoas que já estão querendo parar com essa tradição de apenas dois grupos brigam pelo poder. Até porque a briga não tem mais que ser pelo poder, como muitas vezes foi, né? A briga, a luta, tem que ser pela evolução de projetos, de ideias, e acho que esse recado também foi dado. Então isso é um grande ganho para o PDT, que ali andou algumas escadas, evoluiu enquanto grupo, enquanto partido, e que com certeza para frente tudo que foi semeado nessa campanha vai ser colhido. Perfeito. Voltando a falar sobre a sua trajetória, uma coisa que você também evidenciou bastante, né, para quem acompanha ou acompanha nas redes sociais, foi o trabalho junto à comunidade, né? Trabalho social, de assistência às pessoas mesmo. Você é natural lá do bairro da Praça, né? Quem acompanha aí a sua trajetória sabe disso. E sabe o quanto você se dedicou às pessoas, não só daquele bairro, mas principalmente daquele bairro. Isso também o ajudou nessa encaminhada, vamos dizer assim? Ajudou com certeza, mas não de uma forma direta como muitos acreditavam. Para quem não me acompanha, começou a me acompanhar agora, eu faço ao longo de alguns anos aí campanhas sociais que eu chamo de correntes do bem. Seja no final do ano para as cestas básicas, para o material escolar das crianças no início do ano e algumas outras ações. O que seriam as correntes do bem? São ações em que eu lanço a ideia do que é preciso para a comunidade e outras pessoas se dispõem a ajudar. Ajudam, colaboram, outra pessoa ligada a ela vê, também quero colaborar, e assim a gente vai arrecadando para depois doar às pessoas. Sempre que eu fiz essas ações, surgiam algumas pessoas maldosas falando, ele está fazendo isso para depois usar na política, ele está fazendo isso para depois usar na política, ele está fazendo isso para depois usar na política. Então eu deixei muito claro para mim mesmo que eu sei o meu coração, Deus sabe o meu coração e sabe o porquê eu fazia aquilo. Sabe o motivo de cada uma daquelas ajudas que tem muito a ver com o nosso passado de luta, que muitas vezes a gente já precisou daquela ajuda e por que agora que eu tenho essa possibilidade de conseguir fazer por outros eu não posso fazer. Então eu coloquei na minha estratégia, e aí sim estratégia de campanha eleitoral, que eu não vou usar as correntes do bem para poder promover
o meu nome. Não fiz vídeos ali contando, eu dou não sei quantas cestas básicas no final do ano, eu dou materiais. Quem conhecia essa minha luta já sabia. Claro. Aquelas pessoas que passaram a me conhecer a partir da campanha não souberam, porque eu não usei isso. Da mesma forma que aí algumas pessoas até me criticaram, dizendo, Cláudio, talvez tu vai perder a eleição por causa desses votos. Eu não fui na casa de pessoas que eu entregava as cestas, e são centenas. Eu não fui na casa dos pais de crianças que eu dei o material escolar. Eu não fui na casa de ninguém que eu ajudei ao longo desse período para pedir o voto. Se a pessoa soube que eu era candidato e sentiu no coração de votar, ela votou. Se ela votou em outra pessoa, também foi uma decisão dela. Eu não queria entregar um santinho para essas pessoas, porque aí sim pareceria cobrança. Pareceria, eu te ajudo, agora eu quero tua ajuda. E eu não queria isso de jeito nenhum, porque nenhuma das ajudas, nenhuma das ações foi nesse intuito de trocar depois por voto, e nunca será. Inclusive, daqui um pouco já vou iniciar a minha próxima corrente do bem, porque o Natal está chegando e a gente não pode deixar nenhuma família sem alimento. Perfeito. Isso é importante frisar, muito bem colocado. Muito bem. Você foi eleito então pelo PDT e supõe-se que será um opositor na Câmara Municipal. Você será aquele opositor raiz? Já traçou uma estratégia em relação à conduta a partir de agora? Ou esperará para ver a conduta dos seus colegas a partir de agora, Cláudio? Cid, na minha vida nunca tive o perfil de esperar por ninguém. Até porque se eu esperasse por alguém, eu não teria realizado metade dos meus sonhos. E graças a Deus eu tenho conseguido sempre sendo eu. Então, se eu vou ser oposição ou situação, eu vou ser Cláudio. O Cláudio que todo mundo que já acompanha, conhece pelo jornal, pelas redes sociais. O Cláudio que se precisar dar soco na mesa, vai dar. O Cláudio que às vezes é explosivo, vai continuar sendo explosivo. O Cláudio que é emotivo e se sensibiliza com a causa dos outros, vou continuar sendo. O Cláudio que muitas vezes reconhece o que é bom e aí diz assim, tu é de outro partido, não me interessa, mas deixa eu lutar aí junto também. Então, se eu vou ser oposição, vou ser oposição a tudo que eu achar que está errado. Perfeito. E vou ser oposição ferrenho ao que eu achar que está errado. Ao que eu achar que estou certo, serei um guerreiro lutando junto. Isso é o que as pessoas podem ter certeza. Perfeito, muito bacana. Outra característica importante de destacar, eu acho que a gente não pode encerrar a entrevista sem falar nisso, é que você foi eleito com mais de 900 votos, né? Muito além de outros candidatos que a gente sabe, né, da sua estrutura de campanha, vamos colocar assim, né, da sua estrutura de campanha. Você foi para a rua, como muitas vezes colocou ali, que eu achava até interessante, gastou a solinha do sapato, tentou convencer as pessoas com a simples frase, confia em mim. Como é que você justifica essa aceitação numa campanha barata, né, vamos dizer assim, simples, feita de uma forma simples, vamos dizer assim? Cid, quando eu me dispus a entrar para essa campanha, eu lembrei de muitas pessoas que eu já vi com um discurso bacana, pessoas que realmente pensavam em renovação, mas que quando a campanha começava, estavam desesperadas atrás de alguém que ajudasse financeiramente para que pudessem pagar o cabo eleitoral fulano em tal bairro, pagar o cabo eleitoral ciclano em tal bairro, porque sem dinheiro não se chega, sem cabos eleitorais não tem como fazer frente para as velhas raposas. E aí isso sempre me decepcionava. Então eu coloquei na cabeça que não é apenas entrar. Eu quero fazer uma campanha em que, se for para entrar, eu vou entrar do meu jeito. E o meu jeito é dessa forma limpa e honesta. Muitas vezes eu encerrava o dia decepcionado, triste, chorava, porque eu pensava, gente, talvez as pessoas tenham razão. Sem padrinho político, sem empresários bancando, sem dinheiro, sem fazer promessas, sem dar vantagens, não tem como. Mas ainda assim eu vou até o final assim. Disso? Cheguei a me convencer muitas vezes. Eu dormi rezando para Deus e eu não rezava para ganhar. Eu rezava, se for para fazer do meu jeito, para conseguir transformar a vida das pessoas e contribuir, abre a porta. Agora, Senhor, se for para ser corrompido e fazer da forma que muitos que eu critico fazem, fecha a porta na minha cara, vai doer. Eu sei que vai. Se eu perdesse, eu iria chorar, iria sentir muito pela forma como foi feita a campanha. Mas eu sabia que era Deus dizendo, não é para ti. Mas ele deu um recado diferente. Ele me colocou lá no topo. Certo. Deixou o povo que estava ali gastando milhares, que estava com cabos eleitorais, como ditos, fortíssimos em tudo quanto é bairro, deixou eles para trás. E não
isso provou para mim, e acho que para muitas pessoas que acompanharam de perto e sabem a forma que eu fiz a campanha, acreditando que é possível, que o dinheiro não é tudo. Enquanto eles tinham pessoas fortes trabalhando, essas pessoas eram funcionários, digamos assim, né? Porque estavam recebendo para isso. Mas só que eu tinha pessoas trabalhando pelo amor, e isso não tem dinheiro que pague. Eu via pessoas chorando, pedindo voto para mim. Eu via pessoas eu fui fazer, por exemplo, um jornal no início da campanha para entregar nas casas, e estava lá grupo de amigos virando madrugada comigo, enrolando e ajudando a entregar de casa em casa. Ninguém me pediu nada. Ninguém me pediu nada, só pediam para eu não mudar, e eu não vou mudar. Eu não vou mudar, porque as pessoas precisam continuar acreditando. E quando eu fiz a campanha, eu resolvi colocar na camiseta o Confia em Mim, que foi também a minha música, porque eu sei que as pessoas, assim como eu, estavam muito cansadas de tudo que estava acontecendo. E eu queria dizer, ainda existe uma esperança. Vota, vem comigo, porque dá para confiar, vamos acreditar. E as pessoas começaram a acreditar em mim. Muitas pessoas não foram às urnas por causa da pandemia, e muitos também por não acreditar mais na política, acreditar que não era mais possível. Verdade. E desejavam boa sorte, mas diziam, Cláudio, não tem como. A gente já sabe quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo. Ouvi muitos assim também. Entendeu? Então, eu às vezes ficava alimentado disso, de ouvir, mas eu dizia, não. Enquanto tiver a possibilidade, até às 5 horas da tarde daquele domingo eu vou lutar. Quando encerrou, deu 5 horas, a praça estava tomada de pessoas. Sim. Eu fui na frente da igreja da praça, fiz a minha oração, agradeci a Deus pela caminhada, não pedi a Ele o resultado. Mas o resultado veio. O resultado veio. Muito bacana. Para a gente concluir, eu te pergunto 3 coisas. O que mais além da votação, o que mais te satisfez durante isso? O que te deixou mais alegre durante esse período? O que me deixou mais feliz foi a reação das pessoas. Foi quando eu fiz uma carreata na quinta-feira, eu passar pelas ruas da praça e as pessoas irem para frente das suas casas, chorando, batendo palmas, dizer que estavam rezando. Tem presente maior do que uma pessoa dizer que está dedicando um tempo da sua oração, mesmo ela tendo tantas preocupações na vida, ela dizer assim, não, eu vou tirar um tempinho aqui, eu vou rezar por ele. Isso de graça, isso não tem preço. Mais do que o voto, porque o voto também. 908 pessoas disseram assim, tem 120 e poucos candidatos, alguns até que são meus parentes, alguns que são meus conhecidos, alguns que eu gosto muito, mas ainda assim eu vou apertar o número do Cláudio. Isso não tem preço, não tem nada que pague, Cid. Certo. E o que mais te decepcionou? As decepções eu conheço um pouco ali a política e eu já estava trabalhando mentalmente para isso, né? Para lidar com as decepções e não deixar que elas me atingissem. Falei que na campanha não iria permitir que nada me derrubasse, porque eram 45 dias que tinham que ser de alegria. Mas lógico, as decepções de ver pessoas que vinham sempre com esse mesmo discurso e essas mesmas ideias que a minha, e ver elas indo por caminhos diferentes, ver elas largando essa ideia do novo porque receberam uma proposta financeira ou porque receberam uma promessa de emprego, aquilo me decepcionava. E não necessariamente porque eu perderia votos com isso. Às vezes nem eram pessoas que estavam me apoiando, mas eram pessoas que eu pensava que agiriam e pensariam igual a mim. Aquilo me desapontou um pouco. Mas eu acho que o recado que nós demos na urna foi de que as pessoas não precisam mais ceder a isso. Existe a possibilidade de entrar dessa forma, desde que as pessoas se mantenham coerentes ao seu discurso. E esse recado foi dado não por mim, mas por 908 pessoas aqui de Tijucas que apertaram esse botão e falaram, gente, não é mais só dinheiro, não é mais só vantagem, não é mais só promessa, é esperança, é confiança, é confiar em mim, e eu confiei nas pessoas. E elas deram o seu recado e confirmaram ali o meu número. Ok. Para a gente concluir, Cláudio, ontem o prefeito sentou aí nessa mesma cadeira, né, para a primeira entrevista após reeleito na cidade. Ele acreditou a votação que ele fez, né, com mais de 12 mil votos aí na cidade, ao trabalho que foi feito durante os últimos 4 anos e apontou algumas coisas que pretende fazer nos próximos 4. Ao seu ver, o que a cidade mais precisa agora? Uma das coisas positivas que eu tive durante a campanha, e eu tenho certeza que o próprio prefeito e o grupo dele também na estrada tiveram, foi de ouvir as demandas da população. Né? Eu tinha algumas ideias a partir do que eu já ouvia pelo jornal, e quando eu fui para as ruas, outras ideias e outras demandas surgiram. Mas, incontestavelmente, a saúde é o que mais se suplica por mudanças. E esperamos muito, tenho certeza que o prefeito ouviu muito isso também, que ele tenha captado essas demandas e agora apresente essas ações. Eu vou apresentar também muito daquilo que eu ouvi,
né, para a saúde, para a educação, para a área esportiva, para as oportunidades para as nossas crianças e adolescentes, enfim. Eu tenho muitas ideias. E essas ideias eu irei apresentar na Câmara, irei bater na porta do prefeito, espero que ele sempre me atenda como sempre me atendeu, porque não acho que o fato de estar numa sigla diferente impeça que eu queira que aquilo que eu acho bom para a cidade aconteça. E espero também que da parte do prefeito também pense dessa forma, abra as portas do seu gabinete para dizer, Cláudio, realmente, eu ouvi isso que tu ouviu também, essa é uma boa ideia, vamos fazer? Vamos fazer. Se precisar que as ideias sejam apresentadas junto com vereadores também do partido dele, apresentarei. Não tenho esse problema de querer dizer eu sou o dono da ideia, eu sou o dono da verdade. O que eu quero é que as coisas aconteçam. E saúde, com certeza, foi a primeira demanda apresentada por todos. E todas as outras causas em que pediram para a gente brigar, para a gente lutar, irei lutar. Afinal, eu quero realmente ser a voz do povo na Câmara. Perfeito. Sucesso é o que eu te desejo, né? Assim como a gente tem o propósito de servir a cidade e fazer a ponte do que a cidade precisa com as pessoas que vão poder dar a ela aquilo, né? A gente segue aí com a parceria estendida, viu, Cláudio? Os microfones estarão sempre abertos para o seu trabalho. Te parabenizo mais uma vez, né? Te conheço aí desde criança e sei da sua trajetória, sei do esforço e da forma, né, como foi feito. Então eu parabenizo sobretudo por isso e pelo resultado obtido. Desejo sucesso na sua caminhada, que a partir de agora começa a ser talvez mais trabalhosa do que foi até aqui durante esse período, viu? Portanto, meus parabéns e obrigado por estar aqui para relatar à comunidade como isso foi feito. Com certeza, Cid. Eu agradeço a ti, agradeço a Rádio Vale pelo espaço, agradeço a todas as pessoas que têm me mandado mensagens de carinho, de incentivo. Não consegui responder a todos ainda, mas com certeza irei responder com muito carinho. Voltarei às casas das pessoas para dar aquele abraço, agradecer do coração por terem me recebido tão bem na campanha. E também quero já deixar aqui um convite, sexta-feira agora, dia 20, a partir das 19 horas, farei uma concentração sem aglomeração de pessoas, cada um nos seus veículos, na frente da igreja da praça, para fazer a carreata da vitória, porque eu estou com esse grito entalado na garganta e sei que muitas outras pessoas que me acompanharam estão também. Vai ser uma carreata solidária, em que eu peço para que as pessoas vão com seus carros, levem sua máscara, seu álcool, mas também levem alimentos. Legal. Para a gente já começar essa campanha para o final do ano dos alimentos das pessoas carentes, né, que não têm o que comer ali nessa reta final do ano. Vamos ajudar, então, já ligando uma comemoração a um ato de solidariedade. Excelente ideia. E só para pontuar aqui, dizer que eu também fiquei bastante emocionado e dizer ao seu Valdecir e à dona Célia que estavam bonitos para caramba naquele vídeo ali, viu? São queridos nossos ouvintes aqui, por isso eu tenho o maior prazer de parabenizá-los também, porque eu tenho certeza que eles ficaram bastante nessa torcida. Com certeza, foi linda a participação de todos, a nossa emoção tomou conta no domingo, porque te confesso que jamais esperaria a votação tão expressiva quanto foi. A luta por uma cadeira, eu estava disposto a lutar até o fim, tinha esperança, nem que fosse a última cadeira, mas jamais esperaria um presente desse de Tijucas e tenho certeza que todos que estavam ao meu lado ali ficaram na mesma surpresa e na mesma alegria e felicidade. Um grande abraço, bom trabalho, viu? Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.